Nós temos uma coisinha bonita aqui. O seu Matisse, ele colocou, essa aqui foi o grande amor da vida dele. E vejam bem, agora eu vou começar a falar, a pessoa está querendo ir naná, fazer naninha, né? Se vocês olharem para a moça, ela está com uma carinha assim de quem vai relaxar, está as perninhas esticadas, já largou o livro, aquela coisa toda. Então, isso aqui, ela está em vigília e começando a entrar em sonolência, né? Ela está naquele estado, e nisso aqui ela pode ter aqueles pequenos sonhos que eu chamo de hipnagógicos. Isso aí vocês já sabem melhor do que eu, já deve ter feito dezenas de vezes na vida. E aí nós vamos chegar, então, por que eu peguei essa dama? Porque ela está, nesse momento, a formação reticular dela, que tem em vocês todos aqui dentro, e os que estiverem me ouvindo, a formação reticular ela é como se fosse um exército perfilado, um exército, digamos assim, daqueles absolutamente rígidos, e olhem ali onde vocês estão vendo aqui, tem várias setas, várias bolinhas, aquela coisa toda, e isso aí está aqui atrás, e ele vem subindo na cabeça, como eu coloquei para vocês, aqui no núcleo, e ele vai começar, então, a fazer, seria o tal do SARA, o de formação reticular, e essa formação reticular, ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer, vocês lembram da moça fazendo naninha? Essa moça que está fazendo naninha, a formação reticular agiu, e a moça agora já está fazendo nana, ela já entrou em sono. Olhem o aspecto da mulher em sono. Ela está relaxada, as mãos estão soltas, as pernas estão diferentes, o rosto chega a estar sem rosto, por assim dizer. Mas quem fez isso aí daqui para cá, claro, as pinturas foi Matisse, mas quem fez esse milagre foi essa tal de formação reticular. E essa formação reticular que eu coloquei para vocês, o nome dela, tecnicamente, nós chamamos de SARA. Então, de propósito, eu escrevi aqui com cor de rosa, que é nome de mulher, mas é o nome, digamos assim, dessa situação aqui. Agora, vocês vejam aquelas flechinhas que eu mostrei para vocês, que aquilo é a tal da formação. O que ela faz? Primeiro, ela controla a atividade elétrica cortical. Ela é que comanda sono e vigília. Quando eu não consigo fazer o sono e vigília adequados, ou a pessoa fica dizendo, porque eu estou incomodada com não sei o quê. Estou incomodada com não sei o quê, não. É que a minha formação reticular, ela já está estressada e já está tendo problemas no sentido de fisiologia. E ela faz uma coisa que é o controle eferente de sensibilidade. Vocês lembram que eu falei daquela senhora que, segundo ela, apanhou bastante e tal, e ela não sentiu nada? Isso é totalmente impossível. É totalmente impossível porque, se vocês estiverem deitados, dormindo, e alguma coisa acontecer que vá pô-los em perigo, vá desorganizá-los, a formação reticular, ela age e faz com que vocês se acordem e se livrem, digamos assim, do perigo, seja lá o que for. Bom, o que ela faz mais? Ela controla a motricidade somática. O que é motricidade somática? Eu tinha falado antes, é não fazer xixi, é não vomitar, é não fazer um monte de bobagens, né? Ou então, se eu estiver totalmente bêbada, a bebida alcoólica é uma coisa, a partir de um determinado nível, que ela altera esse instrumento, a SARA. E a partir daí eu posso não sentir mais nada e vou fazer um monte de situações e que levam o meu sistema nervoso autônomo, lembra daqueles lá que eu falei, simpático, parasimpático, aquela coisa toda, eu começo a fazer coisas totalmente fora da normalidade, vou começar a vomitar no meio dos outros, vou me urinar. Bom, você já deve ter visto um bêbado, daqueles que não tem mais aquela normalidade de saber beber, e, no caso, acontece isso aí. E outra coisa, lembram do sistema neuroendócrino que eu falei, que é das glândulas? Todas as nossas glândulas
a nossa produtora aqui, ela tem uma relação direta com um especialista em glândulas, né? E esse especialista em glândulas, quando ele conhece a Sara, né? Ele vive, digamos assim, trabalhando com a Sara e as moças e as glândulas, que é a vida dele científica. E existe ainda uma coisa que é importante, é a integração do centro respiratório e vasomotor. Ou seja, quem é que manda o coração de vocês bater quando vocês estão dormindo? Quem é que manda vocês respirarem quando estão dormindo? Não tem nada ali que seja muito especial. Não tem, tem a minha querida. E agora eu queria que vocês olhassem esse quadro aqui. Vocês já viram, os que são observadores, essa blusa tem na Telxis, tem várias mulheres, aquela coisa toda. Essa blusa é uma blusa, vamos dizer assim, como o uniforme do Grêmio é daqui do Rio Grande do Sul, essa blusa é um tipo de roupa que os romenos usavam, pelo menos naquela época, mas que ainda é tradicional. E esta mulher que ele era apaixonado, ela costumava usar essa roupa. Então, a maioria dos desenhos bonitos dele, de uma fase, essa blusa aparece. Na realidade, a blusa é da Romênia e é da mulher, e essa mulher, vamos dizer assim, de uma certa forma, ela mostrou para o mundo, por assim dizer, todas essas coisas lindas, desde a sonolência, tudo isso ele fazia em cima dela, só que ele fazia da maneira como ele via, e o cara via muito, né? Um dia, daqui a pouquinho eu vou comentar para vocês, mas olhem aqui que coisa mais linda de novo a roupa. Isso aqui, eu gosto muito dos portugueses, eu fiz durante 5 anos, eu lecionei na Universidade do Porto, na parte de mestrado e doutorado, e esse pessoal aqui é de Coimbra. Eu lecionava no Porto e Coimbra é o outro centro. Então, a rapaziada de lá, eles pegaram o Matisse e eles, se vocês olharem, ele está com um aparelho. Esse aparelho aí chama-se CPAP. O CPAP é quando a pessoa tem a apneia do sono. Então, para chamar atenção, para organizar uma campanha de que as pessoas se dessem conta que as apneias são perigosas e tem uma série de problemas, eles fizeram o Matisse com a blusinha da apaixonada e com o CPAP, que é esse aparelho que é colocado no rosto e ele está ligado num lugar, uma coisa elétrica, né? Que ele é ligado e ele fica ligado a noite inteira e ele substitui a Sara, né? Ele não substitui a respiração, ele substitui a Sara, no caso. Bom, então, isto aqui, digamos, são coisas que nós vamos conversar sobre tudo. E agora, só para comentar algumas coisinhas que eu considero importantes. Bom, em primeiro lugar, descobertas absolutamente surpreendentes da neurobiologia moderna. Atividade elétrica do cérebro. Até hoje ninguém acredita muito, às vezes pensam até que não existe. E dela dependem os níveis de consciência. Quer dizer, se eu falar isso aqui para uma boa parte das pessoas, quando eu falo, é porque isso aqui não é comentado, não é que as pessoas não queiram saber, é que dificilmente isso aqui é comentado, né? E no caso, digamos, dos níveis de consciência, e aí nós temos 3 pessoas. Essas 3 pessoas, um deles, depois eu vou mostrar os 3 juntos, chama-se Horace Winchell Magon. Esse foi um neurocientista do século XX, ele é americano, 1907 e 1991. O que ele descobriu? O centro cerebral do sono, nós temos um lugar no cérebro, existem famílias, geneticamente falando, que esse centro ele é atrofiado ou não existe e essas pessoas não dormem nunca. Eu conheci uma pessoa quando eu fazia pós-graduação, um espanhol, e esse senhor, na época que foi visto no hospital, foram buscá-lo no interior para nos apresentar, ele estava com 64 anos e ele passava a noite inteira arrumando a casa, descascando batata. A esposa dele devia ser muito feliz, imagino eu, porque a gente perguntou para ele como é que ele passava o tempo, não dormia nunca, e ele não sentia nada, e se vocês olhassem para ele, era uma pessoa comum, nem envelhecido, nem nada. Só que
pergunta para ele, mas o senhor não sente vontade? O senhor não tem vontade? E ele dizia, não, eu não sinto nada, porque ele não tinha o centro cerebral do sono. Existia uma família australiana, esse senhor já deve ter falecido, e alguns casos espalhados pelo planeta. Bom, este aqui, ele descobriu então o centro cerebral do sono, ele identificou SARA, que eu já falei para vocês um monte de vezes, e ele começou com uma coisa que é sensacional, que é a neuroendocrinologia, que eu fiz parte do meu doutorado, é de como o sistema nervoso controla a parte de glândulas e etc. Então, esse foi o primeiro senhor que eu falei. E aqui tem mais um quadrinho do Matisse. Eu adorei isso aqui, porque o senhor está de pijama e a mulher está de roupão. E o nome do quadro é Conversa. Então, existe uma história, meio lenda, que depois que a gente está de roupão, que a gente está de pijama, essa coisa toda, é mais fácil bater papo, que a gente se despe de muita coisa do que quando está muito arrumado. Então, esse quadro eu só coloquei pela curiosidade, no caso. E aqui, o outro cavalheiro. Esse cavalheiro aqui, ele participou da Segunda Guerra Mundial. O nome dele era Moruzzi. E ele foi o cara que trabalhou junto com esse Magon, que eu coloquei para vocês. Ele era italiano e de 1910 a 1986. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Itália ficou arrasada, o parque técnico não tinha mais nada. Aí ele vai para os Estados Unidos, se junta com o Magon, e aí eles dois, digamos assim, fazem toda a carreira e trabalham juntos na descoberta da SARA e da eletroneurofisiologia. Então, esses dois senhores aqui foram muito úteis para a humanidade, e esse senhor aqui ele foi diagnosticado de Parkinson em 1975. Então, eu tenho mostrado para vocês que parece que nós que trabalhamos com essas coisas nervosas, entre aspas, os que trabalharam com sono, um deles morreu dormindo. E este aqui, que controlava toda a parte de movimentos e tudo, faleceu de Parkinson, onde ele descontrolou os movimentos. Bom, aqui nós temos alguém totalmente relaxada, né? Não tem mais nada para fazer, a SARA está funcionando totalmente, e aqui no caso nós temos uma pessoa. Essa pessoa que eu coloquei aqui, perdão, que aqui eu passei uma folha. Aqui nós temos as três pessoas, vocês vão dizer três, mas só falou dois. Não, são três. Esse aqui é o Magon, esse aqui é o Moruzzi, isso aqui é uma dama. Essa fotografia, quando vocês forem olhar na internet, essa coisa toda, ele fala em Moron, Maguzzi, aquela coisa toda. E essa dama aqui, tem uma dama aqui do lado. Aquela história, às vezes as mulheres falam isso, mas de todo caso ela não está enunciada na fotografia. Aí, se vocês forem procurar, eu já conhecia a dama, era essa dama aqui, da época, uma polaca, uma polonesa no caso. Se vocês forem ver, ela era bem avant-garde, porque ela estava fumando na época dela, né? E aí, se vocês, digamos, forem falar, na realidade, ela foi junto com eles, ela foi a companheira deles, trabalhando junto. Ela viveu de 1904 a 1990, e tudo aquilo que eles pegaram aqui nessa parte de cima, ela pegou no sistema nervoso periférico. Ou seja, ela trabalhou nervos, um monte de coisas, ajudou-os a terminar a técnica essa. Ela estava na vanguarda do tempo dela, ela foi casada com um neurocientista, e a partir da Segunda Guerra Mundial começaram a regenerar nervos. E a grande estrela, a big boss de tudo isso, foi esta mulher chamada Liliana Lubinská. E quando a gente fala sobre ela, poucas pessoas falam, e ela merece as minhas reverências femininas, né, a extraordinária mulher que ela foi. Então, com isso, nós terminamos essa coisa científica toda.